Glórias a Deus, paz e graça da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Pois num momento desse, vamos começar o nosso culto. E quero perguntar aos amados, você já deu um presente para o seu irmão hoje? Não? Então, dá um presente agora para ele. Um sorrisão, o seu melhor sorrisão, e diz para ele: Deus ama você. Amém, igreja? Aleluias. E agora que você deu um presente para o seu irmão, com esse sorrisão lindo, não é? Já exercitou o rostinho, o maxilar já mudou, não é? Dá um presente para Deus também, né? Dá um presente para Deus. Que presente você vai dar para Deus? A sua máxima atenção nessa mensagem. Essa mensagem ela é dividida em duas partes e eu creio que desde o primeiro momento que esse culto começou, Espírito Santo de Deus já está falando conosco, e a minha oração é que o Espírito Santo quebre a mim e a você. A minha oração nesta noite é que o seu coração seja transformado no nome do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar os amados a abrirem as vossas Bíblias. Quem tem essas Bíblias eletrônicas hoje, liga a sua Bíblia e abre lá no livro de Hebreus, no capítulo 3. Nós vamos ler um verso. E depois com o seu dedinho já deixa marcado lá nos profetas, profeta Oséias, Primeiro Testamento, capítulo 6, nós vamos ver 3 versos. A nossa irmã Juliana está preparada ali, ela vai colocar no telão para nos ajudar, não é? E você que achou, diga glória a Deus. Aleluias. Em Hebreus, capítulo 3, e o verso 12, que nós vamos ler agora, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E lá em Oséias, profeta Oséias, capítulo 6, no verso 1 a 3, diz assim a palavra: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída, como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva. E aqui ele qualifica a chuva, como chuva seródia, que rega a terra. Amém? Essa qualificação de chuva seródia é uma chuva tardiamente. Uma chuva que ainda tardiamente, mas ela chega. Amém? Os irmãos já ouviram uma expressão? Que luta. Que luta, meu irmão. Você que não sabe. Já ouviu essa expressão? Então, essa expressão, ela está por aí. Isso me fez refletir. O que seria essa expressão?
Quando eu adentrei aqui, eu vi o pequeno Samuelzinho ali. O pessoal estava aqui no louvor, ensaiando, e o pequeno Samuelzinho estava ali. E passei a observar o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo ali? Ele estava ali, parece que lutando. E fazia os movimentos, ia para lá, ia para cá, rolava no chão, levantava. Parece que ele pegava uma espada e fazia esse movimento. E estava ali. Eu fiquei observando aquilo lá. Samuelzinho, na idade que ele tem, ele já conhece a história de luta. Mais um pouquinho ele chamou o irmão, vem lutar, o irmão já para, porque se eu começar, vai sobrar para você. Né? Então, eles ali se alinharam. Mas a expressão, que luta, não é? Então, na verdade, nós vivemos esses momentos de tempos de muita batalha. E essas batalhas, elas são pessoais, não é? Quando nós estamos falando de salvação, quando nós estamos falando de fazer com excelência, quando nós estamos falando que precisamos melhorar, quando nós olhamos para o semblante das pessoas e de repente não estamos vendo aquele sorriso que vocês contribuíram, deram de presentes uns aos outros. Então, nós, no dia a dia, esse momento em que vivemos essas batalhas pessoais, isso vai trazendo para nós algumas consequências. Nós começamos a então criar talvez alguns hábitos. De repente então nós precisamos de uma televisão para sorrir. E a palavra diz em Filipenses que nós devemos nos alegrar com a palavrinha sempre no Senhor. Então, se é sempre, ele ainda reitera. Outra vez eu vou te dizer. Alegre-se, regozije-se no Senhor. Jubile-se no Senhor. Então, isso é uma característica porque a palavra do Senhor fala isso, mas nós talvez não conseguimos ampliar essa visão. Quando nós falamos de luta, nós falamos de batalha, sempre vai haver protagonistas. E se tem os protagonistas, também tem o que a gente chama de antagonistas, os inimigos. Então, é uma batalha que nós travamos todos os dias, todos os momentos. E aí, então, temos protagonistas e antagonistas. Temos pessoas, temos propósitos, temos qualquer coisa, qualquer razão que nós lutamos. E o propósito de uma batalha, o propósito de uma luta, o que é? É vencer. Nós, quando engajamos em alguma coisa, o nosso propósito fim é vencer. E se colocarmos atenção na palavra de Deus, essa expressão é muito utilizada. Ao que vencer. Então começa a fazer sentido essas nossas batalhas cotidianas, as batalhas diárias começam a fazer sentido para nós. Porque nós estamos então, se é ao que vencer, então nós temos que vencer algo, então nós estamos lutando. Nós estamos nesta constante batalha. Amém? E quando nós olhamos para uma batalha que é física, antigamente, quando tinha um povo contra um outro povo numa batalha, antigamente as armas eram
um pouquinho mais rudimentares, mas tinha lá um destacamento que era interessante. Esse destacamento era o destacamento dos flecheiros. Aquelas pessoas, elas tinham um arco poderoso na mão e um monte de flecha. E como a gente imaginava, quando eu quero atirar uma flecha em alguém, eu vou mirar naquela pessoa. Não. Aqueles flecheiros, eles não miravam nenhuma pessoa em específica. Eles simplesmente levantavam para o ar, esperava a voz do comando do líder, e quando o líder falava atira, eles atiravam aquelas flechas. Aí, imagine aquele monte de flechas, centenas de flechas, indo para uma direção. E agora faz uma outra imaginação. Você está naquela direção. Então, contra a moeda do flecheiro, se eu sou o adversário, eu precisava de o quê? Antigamente tinha uns escudos enormes, pesados, que eles então seguravam. Quando vinha aquelas flechas, ele e a flecha batia no escudo. Não é? Então, por um lado tinha aqueles que atiravam a flecha, por outro lado tinha aqueles que tinham o escudo para se proteger. Então, são batalhas. Só que, na evolução, Deus foi dando mais capacitação para o ser humano. Numa outra batalha que nós presenciamos, talvez alguns não, uma batalha em que os Estados Unidos foram atacar o Iraque. E a batalha era interessante. Como que era a batalha? A batalha era feita à noite, e aí tinha uns aviões supersônicos. Esses aviões tinham os mísseis, e esses mísseis eles calculavam longitude, a latitude. Eles eram capazes de determinar exatamente aonde que eu queria atingir. Então, aquilo era atirado no escuro, e quando você via, pegava aquele alvo específico. Então, nós vamos vendo que em batalhas, nós precisamos de alvo. E os alvos, de repente, têm que ser específicos. E se nós estamos em constante batalha, qual que é o nosso alvo? O que será, contra que será que nós estamos batalhando? Qual que é o alvo? Qual que é o propósito de nós estarmos nessa batalha constante? Já parou para pensar? Já parou para refletir que estou em constante? O pastor mesmo declarou aqui que é batalha, constante batalha. E essa batalha acontece onde? Exatamente. É isso que nós queremos falar um pouco para vocês. O título dessa mensagem, para quem está anotando, eu intitulei assim: Fortes razões para continuarmos firmes, batalhando e avançando. Porque se nós estamos estamos batalhando por algo, por alguma coisa. E nós, então, enquanto batalha, nós precisamos estar avançando. Precisamos estar firmes, precisamos estar caminhando rumo ao alvo, rumo ao objetivo. Olha só alguns exemplos de fortes razões para nós continuarmos firmes, batalhando e avançando. O cenário agora é Gideão contra os midianitas. Gideão contra os midianitas. Essa passagem que eu vou relatar para vocês está em Juízes, capítulo 6, 14, verso 14 ao verso 18, vai estar sendo projetado ali. A irmã Juliana vai estar projetando, não é? Mas o Senhor fala para Gideão: Gideão, vai na tua força. Vai na tua força. De repente o profeta de Deus chega aqui e fala para você:
fala para mim e para você, vai na tua força. E aí nós ficamos como Gideão. Eu, Senhor, eu sou o menor da tribo de Manassés. Eu? Então, quando nem nós acreditamos em nós, tem um que acredita em nós. Gideão estava falando com quem? Estava falando com Deus. Então Deus acredita em mim e em você. Coisa interessante. Nós não acreditamos muito em nós, como Gideão também não acreditava. Mas Deus acredita. Deus acredita que nós podemos fazer muito mais que nós estamos fazendo. Nós podemos fazer com mais excelência. Nós podemos fazer as coisas muito mais assertivamente. Nós podemos fazer coisas que nem mesmo nós sabemos por que fazemos. Mas nós podemos fazer. Por quê? Deus é contigo. Deus é comigo. Deus era com Gideão. Ele falou isso. Eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Só que Gideão, como eu e você, era um ser humano. Ele olha com o ser humano. Ele olhava lá, quantos homens ele tinha? 32 mil. Pastor Carlos pregou este mês aqui o poder de uma visão nessa mesma passagem. Mas a visão de quem? Do homem? Não. A visão de Deus. A visão de Deus. Deus falava para Gideão, Gideão, tem muito soldado aí com você. Eu e você também, às vezes, olhamos como Gideão. Nossa, ele acha tudo isso? Um monte de soldado? Então, da primeiro teste de Deus que Gideão executa, então, dos 32 só ficam 10 mil. Gideão ainda olha, o Senhor está falando. Mas o Senhor falava assim, ainda é muito. Ainda é muito. E no final você conhece a história? Gideão seguiu, avançou na batalha, venceu os midianitas, como o Senhor tinha profetizado na vida dele, com apenas 300 homens para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, muitas vezes eu e você precisamos achar que precisamos de um volume de pessoas para estar apregoando as boas novas, para estar indo naquele lugar onde aquela mulher, fluxo de sangue, estava, para estar falando do Senhor Jesus, para estar falando do que Ele pode fazer, do que Ele pode transformar a vida de cada um. Um outro exemplo de que Deus acredita em mim e você, quando você olha lá, essa passagem que eu vou falar agora, está em 1 Samuel, capítulo 16, 7 a 12, tem uma verdade muito interessante aqui. Quando o profeta Samuel recebe a orientação, vai à casa de Jessé, e de lá vai sair o novo rei. Então Jessé ouve essa informação, e Jessé, na sabedoria humana, o que ele já faz? Nossa, vou separar aqui os meus filhos. Aí o que ele separa? Ele acha que é o Abinadab. O Itibã aqui é o Abinadab. O profeta Samuel olha, ele já tem as instruções de Deus, o que é que ele tem que ver. Não é esse não. Ah, então, se não é ele, é Samá. Samá. Apresenta Samá, e também não é ele. E olha só, ele vai, discorre mais 7 filhos. E esquece daquele em que Deus
realmente acredita. Nem Jessé, que é o pai, acreditava no Davizinho. Davizinho, apacentador de ovelhas, o menor. Nem o pai acreditava no filho. Muitas vezes eu e você vimos numa geração em que os nossos pais também não acreditavam em nós. Talvez eu e você agora somos pais. Talvez eu e você nem nós acreditamos nos nossos filhos. Mas enquanto nós não acreditamos, Deus, Jesus Cristo, Ele acredita. Você conhece a história, o que o rei Davi se tornou. Mas o ensinamento de Deus, a palavra, Deus não olha segundo os homens olham. Deus olha no coração. No coração. Quando nós abrimos e lemos lá Hebreus, que em nenhum de nós seja um coração mau e infiel. Então vai guardando o coração. Vai guardando o coração, que é aqui que é a chave para nós avançarmos, para nós continuarmos firmes. Agora, quero relatar uma outra situação, que está em Atos, capítulo 9, 10 a 18. O sujeito, a pessoa é um homicida, a pessoa é um matador, a pessoa mata homens, mulheres, crianças, manda prender, manda açoitar, manda fazer o escarcéu. Eu e você, o que faríamos com esse? O que faríamos? Mandaríamos prender? Prisão perpétua? Uns mais, não é, afortunados, eles vão dizer, pena de morte para ele. Pena de morte. Nossa, homicida, matou homens, mulheres. E um discípulo chamado Ananias, ele vai falar com o Senhor. Senhor, olha só, essa pessoa a gente tem visto aí, que ele é um matador, ele é um homicida, é um perseguidor dos santos da tua igreja, ele é uma pessoa que, nossa, não sei não, hein? Não sei não. E aí, Deus não vê como nós vemos. Deus vai falar para Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Este é para mim um vaso escolhido. Se você está aqui, você é um vaso escolhido por Deus. Se você está aqui no louvor, você é um vaso escolhido para o louvor. Se você está aqui na qualidade de obreiro, na qualidade de cooperador, na qualidade de autoridade espiritual, como diácono, presbítero, pastor, você é um vaso escolhido por Deus. Então, mesmo que eu e você não acreditemos nisso, o irmão aqui disse, Deus é Deus, independente do que você acha, independente do que nós achamos. Deus é Deus, Ele continua imutável, continua lá na sua grandeza, continua todo-poderoso, não é? Então, esse homem tinha o nome de Saulo, e numa experiência com Jesus, quando ele ia executar mais e mais homicídios, mais e mais prisões, ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus simplesmente transforma a vida dele. Então eu e você, temos nos encontrado com Jesus? Se nós nos encontramos com Jesus, como Saulo, com todas as dificuldades que o ser humano tem, nós também poderemos ser transformados. Imagine na cabeça de Saulo, quando ele tem aquela experiência e ele tem um momento em que fica 3 dias cego. Já se imaginou cego? Se transporta nessa. Fica cego por uns segundos. Fecha os olhos. Fique cego. Fique cego.
que está enxergando? Vai lá. Vê agora o que você está enxergando. Está passando um filme na cabeça de Saulo. Nossa, o que eu fiz? O que eu estava fazendo? Só que Deus tem um plano na sua vida. E naqueles momentos ele deve ter pedido todos os perdões de tudo que ele fez, de tudo que ele de errado. Ele fez uma reflexão, 3 dias, não comeu, não bebeu, ficou lá ajoelhado. Até que Ananias resolve ser obediente à palavra de Deus, como o irmão trouxe essa palavra aqui. Cumpridor da palavra. Porque a vontade dele era fazer o que com Saulo? Vou aproveitar que ele está assim e vou... Não é? Mas ele é um vaso escolhido por Deus. Como eu e você somos escolhidos por Deus. Então, se estamos aqui, nós temos algum propósito, alguma função. Então nós vimos que Deus acredita em mim e em você. Uma outra razão desta primeira parte que nós estamos falando, para avançarmos, é uma palavra que está em Joel, capítulo 3, do verso 9 ao 14. Então, essa palavra eu vou ler para vocês. Proclamai isto entre as nações. Então, proclamai isto entre as nações. Santificai uma guerra. Suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. E olha aqui o recadinho de Deus. Diga ao fraco, eu sou forte. Repita comigo. Eu sou forte. Eu sou forte. Deus está falando que você e eu somos fortes. Então, por que não continuamos batalhando e avançando? Por que razão? Nós vamos ver. Nós vamos tratar disso. Mas fique com essa informação. E aí, ele diz assim: movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então eu e você temos um forte motivo, porque o dia da decisão está próximo. O Senhor irá julgar a todos sobre o que fizemos, o que não fizemos, sobre as nossas transgressões. Ele diz aqui de grande malícia. Então nós precisamos olhar para nós, olharmos firmemente para dentro de nós, não é? E vermos esta palavra com um temor pelo juízo e pelo ardor do fogo. Alguém aqui já teve uma experiência com uma casa que queimou, ou um prédio que queimou? Já teve essa experiência? Já exalou aquele cheiro forte, um cheiro que você não consegue respirar, você não consegue inalar aquilo, e se inalar aquilo lá é um veneno para o nosso corpo humano, e com certeza nós vamos perecer inalando aquela fumaça.
mas um cheiro terrível e um calor tremendo. Já imaginou? Se não participaram desse qualquer incêndio que possa ter acontecido, eu já vi num carro. Um carro do nada pega fogo. Eu estava ali e aí você sai e vai fazer o quê? Pega o fogo, aquela labareda. Então só temos que pegar as pessoas e sair correndo, porque aquilo vai explodir. Mas olha, o cheiro e o calor ardente, sente isso em ti. Essa passagem está em Hebreus, capítulo 10, 20 a 27. Eu vou ler só o finalzinho. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, a expectação é uma expectativa do juízo. Então, na exortação que ouvimos, um pouco antes da pregação, nós também precisamos refletir. Nós, de verdade, temos expectativa em relação ao juízo? Será? Será que eu e você tememos esse dia que já está próximo? Será que nós tememos esse lugar onde há esse cheiro e esse calor tremendo? Será que nós temos temor disso? Será que estamos tendo? Aqui fala expectação horrível e ardor do fogo que há de devorar os adversários. Olha só como a mensagem está trazendo. Eu e você somos os adversários? Se somos, essa palavra está falando conosco. Se não somos, então nós não somos os adversários, somos os protagonistas. Se somos os protagonistas, temos que nos preocupar, porque o dia do juízo está chegando. Então imagine aquele filme passando. E aquele filme vai então mostrando, Jesus está aqui e passando o teu filme. Se coloca lá no teu filme. Se coloca. E vai vendo como é que está o seu filme. Hoje tem umas coisas bacanas, né? A gente vai lá na edição do filme e a gente vai e corta uns pedaços. A gente corta. E aí quando você vê o filme, aquela parte sumiu. Não é? Então, isso é um prenúncio do que nós devemos fazer. Nós precisamos fazer esse corte. E como que nós fazemos esse corte? É quando vem uma exortação que nós podemos fazer melhor, nós podemos pregar melhor, nós podemos louvar melhor, que nós podemos fazer a obra melhor, que nós podemos alcançar mais vidas para o Senhor Jesus. Nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. Nós podemos viver muito mais dessa palavra de Deus. Não é? Se ainda você não se convenceu que tem fortes razões para continuarmos, olha essa. Deus fala com o profeta. Deus fala com o profeta. Olha, você tem que ir até Nínive, porque lá tem alguns problemas. E eu preciso que você anuncie a minha palavra lá. O profeta recebe Nínive. Nínive. Ele compra uma passagem, dá uma passagem aqui. Para que cidade você vai? Tarsis. Nínive é para lá, Tarsis é para cá. Ele embarca e vai embora para Tarsis. E fica despreocupado. Nínive, eu vou para Tarsis. E aí,
o que vai acontecer com esse profeta? Essa passagem, não é? Está no capítulo 1 de Jonas, profeta Jonas, e então ele acha que está lá bem, está escondido, de boa, não é? E vou para Tarsis, não vou para Nínive. Só que o que acontece? O que é que vem naquele caminho? Vem tempestade, vem tribulação. Alguém já esteve em alto mar? Já teve uma experiência de tempestade em alto mar? Ninguém teve. Eu, o máximo que fiz, eu montei numa escuna lá em Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, e foi dar só uma voltinha de escuna, uma escuninha, parecia grande, uma voltinha na Bahia ali de Cabo Frio. Entramos naquilo, parecia maravilhoso, tudo bom, céu bonito, solão, 40 graus, ok, vamos dar um passeio de escuna. E aí então ele adentra ali, quando ele começa, ele só vai fazer uma voltinha, ele não vai para o alto mar não. E aí então, aquele negócio começa a levantar, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sei lá no meio. Imaginou? Imaginou? Hoje ainda nós reconhecemos o Senhor Jesus, amém? Naquele tempo, sem Jesus ia ser difícil, hein? Então, a turbulência começa a acontecer na vida do profeta. Por quê? Simplesmente porque ele decidiu, a vontade dele decidiu ir para o sentido contrário. Então, seguir a direção certa, seguir a direção de Deus, deve fazer parte da nossa vida. Mas nós, na nossa sabedoria humana, nós temos que passar para o capítulo 2 de Jonas. Então a Bíblia usa uma sutileza interessante. Entre tantas as pessoas, a sorte caiu no profeta Jonas. Quem é você? Para onde você está indo? O que é que você está fazendo? Não é? E aí então ele não tem saída. E ele tem que reconhecer perante a todos: olha, não joga mais as coisas não. Jogue a mim no mar, que o problema sou eu. Eu, profeta Jonas, sou o problema. Porque eu resolvi, a minha vontade resolveu desobedecer uma orientação de Deus. Ok, jogam ele no mar. E aí, então, ele lá no mar, imagine, no fundo do mar, que situação que ele está? Qual a expectativa que ele tem? Vou morrer aqui. E quando a gente então muda a expectativa, agora eu estou sentindo na minha pele o problema, a situação, porque quando é dos outros, é dos outros. Mas quando eu estou na minha pele agora, eu estou ali naquele momento, o que ele faz? O que o profeta faz? Ele se arrepende, pede perdão, clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus, não é? Porque naquela situação lá, só clamando a Deus. O presbítero José pregou aqui: clame a Deus, clame a Deus. E ele vai ouvir. E além de ouvir, ele vai anunciar grandes coisas, coisas escondidas. Foi isso que nós ouvimos? O presbítero José Roberto pregando? Então, o profeta Jonas também teve esse momento. Quando você abre o capítulo 3, então, o profeta Jonas, agora ele compra a passagem para o lugar certo, vai para Nínive, e Deus ainda diz assim: a segunda vez eu estou te falando.
vai para Nínive, porque eu preciso de um vaso lá para fazer algumas coisas, para anunciar algumas coisas lá. Não é? E no capítulo 3, logo no comecinho, o profeta, quando chega em Nínive, ele já profetiza. No primeiro momento que ele estava lá para falar de Deus, ele já profetiza. Em 40 dias, esse povo vai escutar o Senhor. E a palavra de Deus diz que muitas pessoas se renderam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, uma forte razão para continuarmos avançando, batalhando, é continuarmos no caminho certo, na direção certa. Amém? A segunda parte dessa mensagem, eu quero falar, todas essas são batalhas que são visíveis, que nós conseguimos ver ainda. Mas tem batalhas que são invisíveis. E é essa agora que nós precisamos ter uma máxima atenção. Batalhas invisíveis. O inimigo invisível. Como que é um inimigo invisível? Era igual aquele inimigo ali que o Samuelzinho estava tendo. Ele estava ali lutando com a espada dele. O inimigo que eu não estava vendo. Ele estava vendo, eu não estava vendo. O inimigo invisível. Sabe, quando o irmão traz a palavra de Tiago, não é, para nós refletirmos entre ser religioso e ser praticante. Essa é uma palavra séria. A palavra de Deus diz que nós temos um adversário. Um adversário. Ele é invisível. Esse adversário é Satanás, é o diabo, não é? Isso está lá em 1 Pedro 5,8. Porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor. E ele, qual é o alvo dele? Ele brama como leão e busca a quem possa dragar. Então, quem é o alvo desse nosso adversário? Eu e você. Ele está procurando pessoas para dragar. Então, esse adversário, ele é sagaz. Esse adversário é inteligente. Esse adversário conhece essa palavra de Deus. Esse adversário um dia foi anjo de luz. Mas a soberba dele fez com que ele fosse banido dos céus, não é? E ele só pode ficar ao derredor. Se ele só pode ficar ao derredor, então como que ele pode nos atingir? Como? Se ele só pode ficar ao derredor. E fica só procurando, porque ele não pode achar. Porque ele já é vencido. O Senhor Jesus já venceu ele. Amém? Então, olhando para Miqueias, é um outro profeta, num outro tempo, muito tempo antes de Jesus. No capítulo 5, verso 9, diz assim: a tua mão se exaltará sobre os teus adversários. E aí ele diz: e todos os teus inimigos serão exterminados. Todos os inimigos serão exterminados. Então nós estamos numa batalha invisível. Nós não enxergamos o adversário, que é muito astuto. Ele só pode ficar ao derredor. Mas mesmo assim, ainda nós parece que sofremos com as ações desses principados, dessas potestades, dessas hostes da maldade. Não é? A pastora Cláudia, ela trouxe uma mensagem este mês da importância da oração. Mas que oração?
todos nós oramos, mas a importância da oração com a igreja. Com a igreja. Porque, que diz a palavra de Deus? Quais são as armas da nossa milícia? Quem é a milícia? Eu e você. Quais são as armas que nós utilizamos? Elas não são carnais. Amém? Porque se lutarmos contra esse inimigo de forma carnal, vamos perder. Não podemos lutar com ele desse jeito. Então nós precisamos das armas de Deus. Quando ele fala, se revista com as minhas armaduras. Então, se nós estamos revestidos com toda aquela armadura, então nós estamos preparados, nós estamos com o capacete da salvação, nós estamos com a nossa, para nos proteger das flechas, das setas, nós estamos com a nossa espada, nós estamos com as armaduras de Deus. E estamos com Deus, como vimos até agora, Ele está conosco, está caminhando conosco. Então, em Efésios, muito conhecido, Efésios 6,12, nós não temos que lutar contra carne e sangue, amém? Contra quem então temos que lutar? Principados, potestades, hostes da maldade nas regiões celestiais, amém? Aqui eu quero fazer um parênteses. Numa outra luta, em que Josué vai lutar lá contra os amalequitas. Então, Josué é o servo que vai lutar lá, no campo de batalha. Ele está à frente. O chefe dele, o líder dele, pastor Moisés, diz, então Josué, vai lá. Vai lá e peleja. Vai lá, luta por nós. Eu vou subir no monte. Então, o pastorzão Moisés, ele sobe no monte. Ele sobe no monte, o que ele vai fazer lá? Ele vai interceder, ele vai orar. Por quem? Pelo sucesso de Josué. Para que Josué avançasse. Só que o pastorzão Moisés é ser humano como eu e você, amém? Já ficou de braço levantado? Quanto tempo isso aguenta ficar de braço levantado? Eu, naquela minha experiência lá do encontro com Deus, fica aí com seus braços abertos. E quem ministrava, parece que sentia que o braço ia cair. Levanta o braço! Então, a gente não consegue ficar muito tempo com o braço levantado. Pastorzão Moisés também não. Não é? E a pastora então trouxe a mensagem de Deus da importância de orar com a igreja. Então a igreja lá, o sacerdote Arão, eles perceberam que Moisés cansava, que o pastor cansava. E aí eles foram lá ajudar, foram lá interceder, foram lá resolver a questão. Como eles também são seres humanos, eles também cansam, eles também pegaram a direção de Deus, vamos resolver aqui. Precisamos deixar os braços de Moisés levantados. Por quê? A palavra de Deus diz que quando os braços cansavam, Josué retrocedia. E quando os braços estavam clamando ao Senhor, Josué avançava. Então, a igreja, Arão, vão lá e começam a ajudar o pastorzão Moisés a orar, a ficar com os braços levantados, a ficar de pé. Eu e você somos a igreja, amém? Eu e você, quanto nós estamos ajudando o pastorzão? Não é? Então nós precisamos sair daqui
uma forte convicção, não é? Que nós precisamos caminhar, avançar. Precisamos seguir na direção de Deus. Uma batalha invisível que ocorre em nós é a nossa batalha pela fé. O que é fé? Firme fundamento das coisas que não vemos. Então, ele é uma batalha invisível. Eu não tenho um medidor de fé para ligar no Luiz ali. Deixa eu ver quanto que está a sua quantidade de fé. Não dá. Não tem esse medidor. Então, fé é uma batalha invisível que nós precisamos travar. Você se lembra do primeiro homicídio? Lembra? Está logo lá no comecinho da Bíblia, Gênesis. Né? Quem que matou quem? Caim matou Abel. Caim matou Abel. É verdade. É isso que a palavra de Deus está fazendo. Mas já parou para pensar por que que o Caim matou o irmão Abel? Por que que ele matou? Qual foi a motivação de Caim para matar Abel? Se você ler um pouquinho lá, um pouquinho antes, Caim e Abel, ambos eram adoradores do Senhor. Ambos louvavam ao Senhor. Ambos tinham comunhão com o Senhor. Ambos ofereciam as ofertas ao Senhor. Amém? Só que a palavra diz que o Senhor, quando ele olhou a oferta de um e olhou a oferta de outro, ele gostou de uma e desgostou de outra. Por quê? Por quê? Porque a oferta de Abel era melhor que a oferta de Caim. Se nós olharmos aqui em Hebreus 11, verso 4, a irmã vai projetar ali. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por eles, depois de morto, ainda fala. Então, Deus, ele olha para o coração. E nós precisamos ter um coração que não seja mau e nem infiel, para que Deus não se aparte de nós. Então nós precisamos pegar esta palavra e enxergar que fé é uma batalha invisível. É uma batalha em que eu e você precisamos colocar uma supergerência nisso. Porque a palavra de Deus, ela fala, sempre me intrigou essa passagem. Se eu tivesse o tamanho da minha fé fosse de um grão de mostarda, eu olho para aquele grão de mostarda e ele diz que então eu poderia mover uma montanha de lugar. Poderia jogar lá no fundo do mar. Mas eu e você olhamos para essa palavra de Deus e nem mesmo nós acreditamos nela. Nós não acreditamos nela. Então quando isso começa a correr, nós começamos a ter problemas. Olha só, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. Então temos um testemunho, Abel era um homem justo. Então, o justo viverá pela fé. Aí que vem a coisa aqui. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A alma de quem? De Deus.
Então, a alma de Deus não tem prazer naquele que recua. Então, isso é um forte motivo, mais um forte motivo que nós temos para continuar batalhando e avançando. E para terminar, nós vamos ver a chave de uma coisa interessante. Primeiro eu quero ler 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Aqui diz assim: ora, o fim do mandamento, então temos vários mandamentos, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amor de um coração puro, de boa consciência e de uma fé não fingida. Isso deu base para começar a pensar sobre uma luta invisível que ocorre comigo e com você todos os dias, todo momento. E nessa luta, os protagonistas, você que está anotando, anote isso. Coração, consciência, memória, mente, emoções e vontade. Coração, consciência, memória, mente, emoções e vontade. Tudo isso é eu e você. Todos nós temos coração, todos nós temos consciência, todos nós temos memória, todos nós temos mente, emoções e vontade. E aqui tem um grande desafio. O nosso coração é bom ou é mau? Como respondemos? O nosso coração é bom ou mau? Não é? Então, o coração. Aí, a consciência é o lugar onde nós temos direção espiritual. Onde a luz da vida, ele se aloja, né? A sensatez está lá. Quando ele diz assim, não desista, persevera, continua firme, não vacile, mantenha a esperança. Tudo isso, Deus é bom, Deus é amor. Tudo isso está lá, na consciência. Então faz parte disso. Coração, bom ou mal, e temos a consciência. E aí, nós temos memória. Todos nós temos memória. Às vezes nós guardamos memórias boas. E às vezes guardamos memórias ruins. Jogamos as boas e ficamos com as ruins na memória. Então isso fica dentro de você. Com coração, com consciência, com essas memórias. As lembranças boas ou ruins. Aqui é o componente que se aloja a fé também. Nós temos dois tipos de memória. Uma memória de curto prazo e uma de longo. Se colocamos uma de curto prazo, é semelhante àquele botão lá. Desliga. Você salvou? Não. Perdeu. 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 Então tem que salvar. Se salva, vai para a memória de longo prazo. Fica lá. Toda vez que você precisar lembrar dela, você traz de volta, você lembra. Já reparou que tem partes da nossa vida que nós parece que deletamos? Acontece com você? Parte da sua vida parece que sumiu? Não se lembra. Acontece com você? Comigo acontece. Tem momentos da minha vida que eu já não lembro. E só tem uma forma de lembrar. É clamar ao Espírito Santo. Espírito Santo, nesses momentos de branco, o que eu estava fazendo? Aí se prepara. Aí se prepara, porque ele vai pegar você.
Porque se é um branco na sua memória, tem algo escondido, que Deus revela para você. Aí tem a mente, faz parte de tudo isso. A mente é uma coisa interessante, e a palavra de Deus traz mensagens diretamente para a nossa mente. Ele diz para nós renovarmos a nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente começa a questionar. A nossa mente começa, Deus é bom? Foi assim lá com Eva. Certamente não morrerás. E aí Eva então Eva, certamente não. Então a mente de Eva começa a trabalhar. Não é? E as emoções? Você está feliz ou está triste? Você está feliz ou está triste? Você está seguro ou inseguro? Você está amando ou está odiando? Você está perdoando ou não? Não é? Então, as emoções, eles podem trabalhar a favor e contra. E a vontade? É aqui que eu tenho vontade. De lutar ou não lutar? Vou matar ou não matar? Vou guerrear ou não vou guerrear? Vou fazer, não vou fazer? Vou pregar, não vou pregar? Vou falar a palavra de Deus ou não? Então, tudo isso faz parte de nós. E eu vou dar uma ilustração aqui do que acontece conosco em coisas reais. Uma certa menina, ela tem uma experiência com Jesus. Menina pequena. Tem uma certa experiência com Jesus. E Deus sempre tem um propósito na minha e na sua vida. E tinha um propósito na vida dessa menina. E Ele revela a ela, e ela na consciência, ela recebe essa informação de Deus, e ela então passa a crer em Jesus. Uma menina passa a crer em Jesus. O coração dela então fica transformado. E ela então começa a fazer coisas diferentes do que uma menina da idade dela faz. Essa menina então ela começa a ir nos vizinhos, se preocupar com as outras crianças. As crianças elas ficavam ali, hoje pai e mãe trabalham, deixa as crianças em algum lugar. E as crianças ficavam ali. Aqui no Japão tem creches, tem super creches, tem coisas diferentes, mas lá no Brasil, de repente não tem onde ficar. E as crianças ficavam onde? Onde dava. Na rua, ali na esquina, ficavam convivendo ali com todas as mazelas ao derredor. Então, o que acontecia? Acontecia que as pessoas, aquelas crianças, precisavam de uma palavra de conforto. E aquela menina, então, ela começa a fazer o quê? Falar de Jesus. Você conhece Jesus? Jesus te ama. Olha, começa a falar, bate na porta de um. Ah, você está sozinha? Vem cá. Olha, eu tenho uma reuniãozinha aqui em casa, vem aqui tal hora. Nós vamos ficar aqui, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos adorar o Senhor. E Deus ia colocando palavras na boca dessa menina. E essa menina então foi alcançando vidas e mais vidas e mais vidas. E ela precisava contar essa experiência, era menor de idade, precisava contar essa experiência para o pai dela. O pai era um pai como eu e você. De repente não temos a clareza das coisas. Pai, então, tem um homem, Jesus Cristo, tem transformado meu coração, minhas vontades, meus desejos, minha mente, minha consciência, só pensa em Jesus.
Então eu preciso ir lá na igreja, eu preciso falar com as crianças, eu preciso falar com os jovens, eu preciso falar com essas pessoas. E aí o pai olha para ela, onde é que é isso? Ah, então vem comigo. E leva o pai lá. E numa reunião dessas aqui, o pai lá se quebranta todo, o Espírito Santo quebra ele, pega ele. E o pai também se entrega ao Senhor, se converte. E a menina então começa a alcançar também a família. O pai, a mãe. Mas, olha como que acontece as coisas. Tem coisas que são mistérios de Deus. A menina está fazendo tudo isso. A menina está fazendo a obra de Deus, está alcançando almas para Jesus, está fazendo um monte de coisa. Está fazendo um monte de coisa. Só que aí, ela é acometida de uma doença terminal. E se é doença terminal, ela morre. Ela morre precocemente, fazendo o ministério. Morre precocemente. E aí, se fosse sua filha, o que você sentiria? Você é crente, você já entregou sua vida para Jesus. Mas como é que fica a sua vida? Então, todos esses componentes, emoções, consciência, mente, tudo começa a conspirar. Tudo começa a conspirar. E aí então, a fé começa a minguar. De repente eu começo a achar, procurar, quem é o culpado da minha filha que estava fazendo tudo isso? Morrer. E aí então a família começa a viver uns dilemas. Começa a viver problemas. Marido já não se entende com mulher, mulher já não se entende com marido. E aí então aquela culpa, aquele sentimento, mas por que minha filha morreu? Estava fazendo tudo isso. Para encerrar. Minha leitura sobre tudo isso. Vocês já conhecem este salmo. Eu vou fazer a minha releitura desse salmo. Ó quão bom e quão suave é que o coração, consciência, memória, mente, emoções e vontade vivam em união e harmonia. É como óleo precioso que desce sobre todo o nosso ser, que desce sobre o nosso corpo, que desce sobre a nossa alma e desce sobre o nosso espírito. Como orvalho de irmão que desce e irriga todo o nosso interior, como fonte de água viva. E que o Senhor Jesus nos conceda todas as bênçãos e a vida para sempre. Amém. Este é um salmo que prega união, unidade, Salmo 133. Mas essa mensagem é para eu e você. Para que o desafio seja vencido. Que a harmonia de tudo isso, o equilíbrio de tudo isso, seja alcançado dentro de nós, nessa batalha invisível que ocorre conosco todos os dias. Hoje mesmo estava lendo em casa o famoso Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus Cristo é o nosso pastor. Considerai Jesus Cristo na sua vida. Deitar-me faz em verdes pastos. Verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas.
refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E olha aqui o recado de Deus para mim e para você. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, quando nós passamos a ter paixão por essa palavra, paixão por Jesus Cristo, paixão por tudo isso que Ele nos faz, por esse alimento, tudo isso nos faz transformar uma exortação em algo maravilhoso. Ele diz em Isaías 2:4: e Ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Não haverá mais luta, meu irmão. Aleluias! Não haverá mais batalhas. Em João 14:27 ele diz: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Glórias a Deus. Aqui vai um desafio para os casados. Efésios 5:33. Então você vai estar harmonizando tudo isso com você mesmo. E depois, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Então, maridos, ame a sua própria esposa como a si mesmo. E esposas, reverencie teu marido. Amém? Então, tudo isso que falamos nos leva a uma batalha invisível, uma batalha que é real, uma batalha que destrói relacionamentos, uma batalha que destrói famílias, uma batalha que destrói a igreja, uma batalha que vai corroendo devagarzinho. O apelo: se o Espírito Santo te quebrou hoje, te pegou, vem à frente, nós queremos orar por você.